aprofundei, aqui tem um resumo do caso, né? E aí o caso Dreyfus, ele começa a ser, a partir de então, muito, digamos assim, badalado dentro da Conscienciologia. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui um apanhado, olha, a nível de verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, de verbetes, tá? Existem 12 verbetes que se mencionam a questão do caso Dreyfus. Um especial, que foi justamente o resultado desse estudo, né, do professor Valdo sobre o caso Dreyfus, é o verbete a priorismose grupal, né? Então, o professor Valdo, no verbete de número 1548, ele escreve sobre esse tema da priorismose grupal, justamente baseado no caso Dreyfus, tá? Após a leitura aqui do Jean-Denis Bredin, claro, de outras fontes, tá? Além disso, o professor Pedro Fernandes fez uma resenha desse livro e tem um artigo excelente publicado na edição 0 aqui, primeira edição dessa revista Holotecologia, tá? Então, o professor Pedro Fernandes faz uma resenha muito boa, recomendo a todos lerem, né, sobre o livro, e aí uma apreciação justamente do caso, e a própria Consecutivos fez um curso, né, com a abordagem do caso Dreyfus, sob uma análise seriexológica. Então, houve já uma análise seriexológica do caso, né, agora houve a oportunidade de nós fazermos uma abordagem paradireitológica, então, não sei, uma abordagem conscienciometrológica, daqui a pouco pode ter, né, uma abordagem conscienciometrológica, passar o conscienciograma ali nos vários atores, né, do caso. Possivelmente, talvez, pode se dar uma abordagem consciencioterapêutico-lógica, enfim, é um caso que tem uma riqueza muito grande. Por que é uma riqueza muito grande? Porque só o caso que envolve o judiciário levou 12 anos. Mais de uma década. O nível de implicações sob o ponto de vista social, na época, né, final do século XIX, na França, foi enorme. Então, isso envolveu imprensa, por isso a professora Denise Paro, que é uma especialista, né, na questão da imprensa, tem vários verbetes sobre isso, e a influência da imprensa, e ela é uma estudiosa de Émile Zola, né, da obra do Émile Zola, que teve uma participação importantíssima nesse caso, né, um grande escritor intelectual francês que teve uma participação super importante nesse caso. Então, assim, houve repercussões sob o ponto de vista social, político, do direito, dos intelectuais, sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista militar, né, sob o ponto de vista de um movimento antissemita que ficou muito explícito, que depois isso vai acabar desaguando, né, lá na Segunda Guerra Mundial. Esse caso, ele recebe uma herança da Revolução Francesa. Vocês estão vendo, assim? Então, pegam grandes movimentos de grupo e que, nessa tertúlia a priorismose grupal, que é o que eu falo aqui já na página 3, né, a nível de hipóteses, o professor Valdo, ele traz algumas hipóteses interessantes sobre o porquê dessas ainda contínuas e atuais repercussões desse caso, tá?